Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Meu nome é Kevin. Como você está hoje? Meu irmão e minha irmã, este vídeo aqui é uma continuação daquele anterior, em que estou contando o testemunho de Jesus Cristo escrito nos Evangelhos. Se você está interessado em conhecer o Senhor Jesus, os mais, e também a estudar os Evangelhos, então, acho que você assista esses vídeos, pois eles edificarão a sua fé. Edificarão você e farão você conhecer mais ao nosso Senhor. No vídeo anterior, eu, 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 eu terminei a leitura no versículo 33. Por isso, estarei lendo do 34 em diante. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que ele te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria, quando ela ouviu a notícia do anjo Gabriel de que ela teria um filho, ela não entendeu como isso aconteceria, pois ela ainda era virgem. Por isso que ela perguntou: Como isso acontecerá? Então o anjo lhe explicou que o Espírito Santo de Deus desceria sobre ela, e que o poder do Altíssimo a protegeria. E como essa criança que nasceria em Maria, ele nasceria por meio do Espírito de Deus, esse menino seria chamado o Filho de Deus. E no versículo 36, o anjo contou a Maria um milagre, uma prova viva do poder de Deus. Que Isabel, uma prima de Maria, que já era uma mulher velha e estéril, ela gerou um filho, o que é humanamente impossível de acontecer. Mas, como o anjo disse no versículo 34, para Deus nada é impossível. Se porventura você, uma mulher, você deseja gerar um filho, mas você não pode gerá-lo, eu te digo que confie em Deus. Ora a Ele pedindo um milagre. Possa ser que o Senhor ele quer que você por algum tempo passe por esse processo, mas que você persevere em oração pedindo a Ele que Ele faça um milagre em sua vida. Há um salmo que diz que o Senhor ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Eu digo que depois você pesquisa na internet esse versículo, porque é uma promessa. Se o Senhor quiser que você seja mãe, você gere um filho, persevere em oração até que Ele te dê. Mas se porventura você não pode gerar filho porque Ele quer que você adote uma criança, sabe? Então, adote um filho para você. E no versículo 38 aqui, continuando no versículo 38, Maria ela teve uma atitude diferente do sacerdote Zacarias. Quando o sacerdote ouviu a palavra do anjo, ele não creu e impôs obstáculos para mostrar: isso é impossível de acontecer. Mas Maria ela fez diferente. Ela perguntou: como isso aconteceria? E quando ela ouviu
o anjo, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o que você disse. Disse. Sim. Maria, com essa atitude de fé, ela foi honrada e abençoada. Talvez se ela tivesse agido como Zacarias, talvez outra mulher teria sido escolhida para ser mãe do Senhor. Mas porque Maria, ela honrou ao Senhor, querendo na mensagem que ele deu por meio do seu anjo, Maria, ela foi honrada. A fé, ela honra a Deus. Continuando a leitura, versículo 39 em diante. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? Tu, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Quando Maria ela ouviu a notícia do anjo, ela correu apressada. Eu creio que ela fez isso para ver o milagre que foi feito na vida de sua prima. E após Maria ela ter saudado Isabel, João o Batista, e ainda era um bebê, então ventre de sua mãe, ele sentiu a presença de Deus que estava sobre Maria. Ele sentiu sobre a presença do Senhor Jesus e também do Espírito Santo. E por isso ele saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito, ela abençoou Maria e seu filho. E considerou isso. Que honra é esta que me é dada? A mãe de meu Senhor vir me visitar. Essa visita de Maria fez com que João se alegrasse. Sim. Assim. E também, no versículo 45, por meio do Espírito, foi dada uma promessa de que são bem-aventurados os que creram, porque hão de cumprir-se as promessas e as profecias que debaixo do Senhor lhe foram ditas. Maria, em resposta à saudação, onde as palavras de sua prima Isabel, diz no versículo 46 em diante: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se a sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. E Maria, ela louvou a Deus pelo que ele é e pelo que ele havia feito a ela e ao seu povo. Ela engrandecia o Senhor em seus pensamentos. Em seu interior ela se alegrava em seu Deus que é o seu Salvador. Pelo que entendo daqui, Maria era uma mulher pequena, não falando em altura física. Ela era uma mulher pequena
E ela poderia ter sido considerada pelo mundo como uma mulher comum, sem nada de especial. Mas o Senhor, ele se atentou em sua serva que era pequena, né? E ele viu também a humildade dela, né? E por isso também ele a honrou. E ela profetizou a si mesma que ela seria chamada bem-aventurada, porque grandes coisas Deus havia feito. E ela declarou que o nome de Deus é santo. Isso quer dizer que ela declarou que o Senhor, ele é separado da corrupção do pecado. O mundo pode ser injusto e desigual, mas o Senhor, ele é santo e justo. Sempre faz o bem. E ele odeia o mal. A injustiça, a desigualdade e a corrupção. As misericórdias de Deus, elas duram de geração a geração. As misericórdias do Senhor duram 100 anos. E quando 100 anos se acabam, elas se renovam, e ele demonstra outra vez as suas misericórdias. E ele demonstra a sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Se você quiser receber a misericórdia do Senhor, odeie o mal, porque o temor de Deus é odiar o mal. Como no versículo 52 aqui, Deus, ele tirou do trono reis poderosos. Por que ele fez isto? O Senhor removeu reis poderosos porque eles eram orgulhosos e arrogantes. Como, por exemplo, o rei Saul, que por algum tempo foi um bom rei. Mas ele começou a se ensoberbecer e a se rebelar contra Deus. E por isso ele foi removido do seu trono. E o trono dele foi dado para Davi, que era um homem mais digno do que ele. E outro caso também foi o rei Nabucodonosor. Era um homem muito mau. E ele não se importava com Deus. Eu lembro, certa vez, o Senhor ele havia determinado do que iria punir ele. Mas antes, falou por meio para Daniel, para dar a advertência ao rei, para que ele pudesse se arrepender e não sofresse as consequências de suas maldades. Mas Nabucodonosor, ele ignorou a voz do Senhor, que falava com ele por meio de seu profeta. Tá? E as consequências disso foi que Deus tomou do rei Nabucodonosor o seu entendimento, fazendo com que o rei ele vivesse como um animal por 7 anos. Ele pensava, agia e vivia como um animal. E depois de 7 anos, o Senhor devolveu o entendimento de Nabucodonosor. E aquele homem reconheceu a Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados e louvou ao Senhor e glorificou a ele e o adorou. E passou a fazer a vontade dele. E após o rei ter sido humilhado e ter se arrependido, Deus restaurou a vida dele e teve misericórdia dele, esse homem, dando a ele ainda mais do que ele tinha antes. Porque Deus, ele é gracioso. Ele ama incondicionalmente. No versículo 53 foi mostrado que Deus ele enriqueceu os pobres e empobreceu os ricos. No versículo 54, ele ajudou ao seu povo Israel, recordando a ele da sua misericórdia. E no versículo 55, o que ele havia jurado, o que ele havia prometido a Abraão e a sua descendência, ele cumpriu fielmente. E
e ele sempre cumprirá as suas palavras. Continuando a leitura, no versículo 56 em diante está escrito: E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado do João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram-lhe por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. Maria, eu creio que ela ficou por algum tempo com a sua prima para cuidar dela, pois era uma mulher que estava em gestação e também ela e o seu marido eram velhos. Deus. Após Isabel não necessitar mais dos cuidados de Maria e também já ter desfrutado por um bom tempo de sua presença, Maria, ela se ausentou e voltou para sua casa. Então, chegou o tempo de Isabel era dar à luz a João. Muitos ficaram felizes com a notícia de que o Senhor teve misericórdia dela, e lhe deu um filho, que era um bem muito precioso para uma mulher. Um filho é uma bênção preciosa para uma mãe, mas naquele tempo era muito mais. Isso. João Batista ele ia ser circuncidado ao 8º dia, porque esta era uma lei uma lei que os israelitas tinham que cumprir. Quando os vizinhos e parentes chegaram, eles iam dar o nome de João, quer dizer, o nome de Zacarias, e a João, por causa que era um costume judaico, uma tradição. Mas Isabel recusou fazer isso, porque ela queria ia obedecer a palavra do anjo que falou com Zacarias, o seu marido. Então perguntaram por sinais a Zacarias que nome eles queriam dar. Por perguntarem por sinais, eles pensavam que ele era surdo, por isso que ele não falava. Mas ele ficou mudo, não surdo. Então Zacarias, ele escreveu: o nome dele será João. Eles se maravilharam, por quê? Se maravilharam que ele queria dar um nome que nem ninguém na parentela tinha. E também porque eles pensavam: nossa, ele é surdo e mudo, e ainda assim escreveu o mesmo nome que Isabel quer dar ao seu filho. Algo assim. No versículo 64 em diante, a língua do sacerdote, a língua de Zacarias, ela se abriu, e as primeiras palavras que ele lhe disse ao recuperar a fala foram palavras de louvor. Está escrito: E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
porque agir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Após Zacarias ter começado a falar, depois de ter dado no nome João para o menino, as pessoas ficaram sentindo medo, pensando: quem é este menino? Que homem ele será para que isso tenha acontecido? Essa notícia foi divulgada em todos os lugares da Judéia, em todas as montanhas da Judéia. E Zacarias começou a profetizar, inspirado pelo Espírito Santo. Ele falou bem do Senhor. Ele falou que ele visitou o seu povo. E ele levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Isso quer dizer que na descendência de Davi, Deus ele levantou uma pessoa, poderosa para salvar para os homens. Isso. Ele fez como ele havia profetizado pela boca de seus santos profetas, que desde o princípio do mundo, desde o princípio da criação, o princípio desse mundo, Deus ele já estava profetizando que um dia viria um Redentor, e ele redimiria os homens e mulheres com Deus. Este homem ele salvaria as suas almas, e os reconciliaria com o Senhor. E o Senhor Jesus, ele também, ele nos salvaria, ele salvaria os judeus, e não somente os judeus, ele veio também para salvar os gentios, sim, para livrar o povo de Deus dos seus inimigos e da mão dos que lhes odeiam. Isso aqui, e para manifestar misericórdia aos ancestrais israelitas e reconfirmar a sua santa aliança com eles, e também reconfirmar o juramento que ele jurou a Abraão, o pai do povo de Israel, de considerar eles este favor, serem libertos das mãos de seus inimigos, os que querem lhes oprimir e lhes escravizar, para que eles sirvam ao seu Deus sem medo de serem perseguidos, serem maltratados. Isaías também, ele profetizou na vida de seu filho que ele seria chamado profeta do Altíssimo, profeta do Deus que é muitíssimo alto, o Senhor eu sou. E João, ele veio antes de Senhor Jesus para que ele fosse adiante de sua face e preparasse os seus caminhos. João também ele veio antes para ele dar ao povo de Israel conhecimento da salvação, ou seja, dar ao povo o conhecimento de Jesus, para que eles soubessem que eles necessitam do Cristo, então, para que por meio de Jesus eles receberão o perdão de seus pecados, para que por meio de Cristo e do perdão eles sejam salvos. E eles seriam salvos por causa da misericórdia de Deus, por causa de seu amor. E ele também viria para iluminar os homens e mulheres que estão em trevas
assim, na sombra da morte. Perdão. Eu confundi essa última parte. Deus, ele havia visitado o seu povo Israel, para iluminar as pessoas que estão em trevas, na sombra da morte, com a finalidade de conduzir o seu povo ao caminho que leva à paz. E no versículo 80 está escrito: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Por algum tempo, João Batista, ele ficou nos desertos. E como mostrado em alguns versículos da Bíblia, se você já conhece um pouco as Escrituras, João ele comia gafanhotos e mel silvestre e se vestia com pele de camelo. Bom, durante 30 anos, João ele viveu no deserto, ele cresceu lá e ele se fortalecia em espírito. Esse foi um processo longo, mas necessário. Durante esse tempo, o Senhor ele estava moldando o seu servo João. Então, então, e, e preparando ele para o seu ministério. Pois não seria fácil para João fazer o que ele tinha que fazer. Ele teria que anunciar a verdade no tempo em que muitos preferem, muitos amam a mentira. João também ele teria que, como posso dizer, ele teria que apontar o pecado mas não com aquele objetivo de que uns fazem. Aponta o pecado para condenar. Não. João disse ele tinha que apontar o pecado e chamar ao arrependimento. Por exemplo, os cobradores de impostos e os soldados romanos naquela época. João Batista disse a eles: não cobrem mais do que é necessário. E aos soldados romanos que eles faziam mal às pessoas para ganhar um dinheiro a mais. Talvez o que eles faziam era acusá-la de ter cometido crimes que não cometeu, para poderem prendê-la e ganhar um dinheiro a mais como benfeitores e bons trabalhadores. Ele disse a esses homens para não fazerem mal às pessoas, não abusarem da sua autoridade e ficarem insatisfeitos com o salário que eles têm. E ele dizer: produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, arrependam-se e demonstrem frutos que vocês demonstrem que vocês verdadeiramente arrependeram-se de seus pecados. João ele teria que dizer palavras duras, era sobre o futuro do que iria, e sobre os que pecam e permanecem na prática do pecado. E João Batista ele foi um homem excelente. Ele cumpriu o seu ministério. Ele cumpriu os propósitos pelos quais Deus havia feito ele e o chamado. E quando chegou o tempo do Senhor Jesus se manifestar, os discípulos de João o deixaram e foram seguir a Cristo. Isso seria algo triste de um ponto de vista humano, mas João ele não se sentiu mal com isto. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João ele entendeu que, como posso dizer, ele entendeu que o Senhor Jesus ele que é o Salvador deste mundo. João ele veio para anunciar a Cristo, para levar as pessoas ao arrependimento. Ele não é o centro da mensagem. O Senhor Jesus é que é o centro.
Se as pessoas seguissem o Senhor Jesus, então ele cumpriu a sua missão. Então, e ele podia estar em paz, sabendo que ele cumpriu o seu propósito com excelência. E João, então, ele foi um homem fiel até a sua morte, pois por causa da justiça ele foi preso e também morto. Então, ele creu em Deus e o obedeceu até o fim de sua vida. João ele é um exemplo de homem de Deus para nós imitarmos. E esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou dela, peço que você aperte um botão de gostei e compartilhe este vídeo para os seus amigos. E deixe também o seu comentário dizendo o que achou dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no meu canal e assista meus outros vídeos no YouTube. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de ti, meu irmão e minha irmã. Até a próxima, se ele quiser.